A Rural de Natal FM apresenta Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso. Filho amado, vocacionado ao pastoreio, foste chamado. Naquele que me fortalece. Cumprimento a você, meu querido ouvinte, que me acompanha através da Rádio Rural de Natal, a 91.9 FM, a Rádio 87.9, São Gonçalo FM, a Rádio Santana FM na Zona Norte de Natal, Natal Agora FM, a Rádio 87.7 FM em Parnamirim, a Rádio 87.9 FM em Tangará, a Rádio Cultura do Brejo, 87.9 FM em Brejinho, a Rádio Vale em Pendências, Rádio Lagoa FM em Montanhas, a 107 FM em Nova Cruz, Rádio Paz e Bem em Pedro Velho, a Web Rádio Imaculada em São Rafael, a Rádio Santa Terezinha Lagoa Danta, a Rádio FM Vale das Serras em Campo Redondo, a Rádio Olho d'Água em São José de Mipibu, a Rádio Santa Rita FM em Santa Cruz, a Rádio Jardim FM em Jardim de Angicos e a Rádio Palmeira do Rio Cabugi, na cidade de Afonso Bezerra. Cristo, bom pastor, edificas a igreja. Tu podes tudo em quem te chama. E a Deus, através da Virgem Maria, dirijamos a nossa oração. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo mal guardai-nos e dai-nos todo bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz a quem por nós nascido dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó, dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, ó Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de Maria, nossa Mãe, socorrei os fiéis que se alegram com a sua proteção, livrando-os de todo mal neste mundo e dando-lhes a alegria do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Proclamação do Evangelho com Dom João Santos Cardoso. Nesse 18º domingo do tempo comum, o evangelho proclamado em nossa liturgia é o de Mateus, o capítulo 14, o versículo de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Neste primeiro domingo do mês de agosto, a Igreja no Brasil inicia a celebração do mês vocacional. Ocasião privilegiada para rezarmos pelas diversas vocações e refletirmos sobre o chamado que Deus dirige a cada pessoa. Este ano o tema é Comunidades Vocacionais, Encontro, Testemunho e Missão, inspirado no lema dos Atos dos Apóstolos, perseverantes e bem unidos, partiu o pão pelas casas. Hoje, de modo particular, nossa oração se volta para a vocação dos ministérios ordenados, bispos, presbíteros e diáconos, para que sejam pastores segundo o coração de Cristo, servidores da palavra, da Eucaristia e da caridade. O evangelho que acabamos de ouvir ilumina profundamente essa missão, pois apresenta Jesus como o bom pastor que se compadece, que reúne, alimenta e envia. O relato da multiplicação dos pães é um dos poucos milagres narrados pelos 4 evangelistas, sinal de sua enorme importância. São Mateus o situa logo após a notícia da morte de João Batista. Jesus procura retirar-se para um lugar deserto, certamente buscando silêncio, oração e recolhimento, diante da dor provocada pela morte do precursor. Entretanto, as multidões descobrem para onde ele foi e o seguem. O que poderia ser uma interrupção, torna-se uma ocasião de graça. O evangelista diz que, ao ver aquela multidão, Jesus encheu-se de compaixão e curou os seus doentes. A compaixão é uma das características mais belas do coração de Cristo. Ela não é um sentimento superficial, nem mera emoção passageira. É um amor que se deixa tocar pelo sofrimento do outro e se traduz em ações concretas. Jesus não permanece indiferente diante das necessidades humanas. Ele vê, aproxima-se, acolhe, cura e alimenta. Ao cair da tarde, surge um problema bastante concreto. Aquela multidão está no lugar deserto e não tem o que comer. Os discípulos apresentam uma solução prática e aparentemente sensata, quando diz a Jesus: despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar alimento. Em outras palavras, eles queriam dizer o seguinte: cada um cuide de si, cada um resolva seu problema. Jesus, porém, rompe essa lógica. Sua resposta é desconcertante, quando lhes diz: dai-lhes vós mesmos de comer. Essas palavras constituem o centro do evangelho de hoje. Elas revelam a lógica do reino de Deus. Enquanto a lógica humana frequentemente transfere responsabilidades, a lógica de Jesus desperta corresponsabilidade. Os discípulos querem afastar o problema. Jesus quer envolver os discípulos na solução. O mestre não aceita a indiferença nem o comodismo. O sofrimento do próximo nunca pode ser considerado um problema exclusivamente dele. Também hoje, somos tentados a repetir a proposta dos discípulos. Diante da pobreza, da fome, da solidão, das famílias em crise, dos jovens sem esperança, dos idosos abandonados, podemos pensar: cada um resolva seus problemas. Mas essa não é a linguagem do Evangelho. O cristão nunca pode dizer que se arranjem. A linguagem cristã é sempre: como posso ajudar? O que posso partilhar? Como posso ser instrumento da providência de Deus? Os discípulos respondem com sinceridade: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Aos olhos humanos é muito pouco, mas Jesus não pergunta pelo que lhes falta, pergunta pelo que eles possuem. Em outra grande lição do Evangelho, Deus não realiza sua obra a partir da abundância dos nossos recursos, mas da disponibilidade do nosso coração. Muitas vezes dizemos: tenho pouco tempo, tenho poucos talentos, tenho poucos recursos. Jesus responde: trazei-me o pouco que tendes. Quando colocamos nas mãos de Cristo aquilo que somos e possuímos, o pouco torna-se suficiente. O milagre começa justamente quando os 5 pães e os 2 peixes deixam de ser propriedade de alguém e passam às mãos de Jesus. O egoísmo multiplica a escassez, a partilha multiplica a vida. O evangelista descreve cuidadosamente o gesto de Jesus. Toma os pães, ergue os olhos ao céu, pronuncia a bênção, parte o pão e o entrega aos discípulos para que o distribuam. Esses gestos antecipam claramente a última ceia e apontam diretamente para a Eucaristia. A multiplicação dos pães é um protótipo da Eucaristia. Não se trata apenas de alimentar uma multidão faminta. O evangelista quer preparar os discípulos para compreender que Jesus é o verdadeiro pão descido do céu. O mesmo Senhor que alimenta a fome material oferece também o alimento que sustenta a vida eterna.
Há, portanto, uma profunda unidade entre a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia e a mesa da fraternidade. Não existe verdadeira comunhão com Cristo sem compromisso com os irmãos. Quem participa da Eucaristia é chamado a tornar-se pão repartido na vida cotidiana. É significativo notar que Jesus não distribui diretamente o alimento à multidão. Ele o entrega aos discípulos e são eles que o repartem ao povo. O Senhor quis precisar da colaboração humana para fazer chegar seu dom aos necessitados. Assim continua acontecendo na igreja. Cristo continua alimentando o seu povo por meio do ministério dos bispos, presbíteros e diáconos, por meio dos inúmeros ministros, catequistas, agentes pastorais de tantos homens e mulheres que colocam seus dons a serviço do reino. Por isso, neste primeiro domingo do mês vocacional, o Evangelho lança também um apelo à oração pelas vocações sacerdotais. O sacerdote é chamado precisamente a repetir todos os dias os gestos de Cristo, a anunciar a palavra, celebrar a Eucaristia e cuidar do povo com um coração compassivo. Peçamos ao Senhor que nunca falte pastores santos, generosos e inteiramente dedicados ao serviço do Evangelho. Mas este Evangelho também interpela a cada batizado. Toda a vocação cristã nasce da mesma experiência: encontrar-se com Cristo para tornar-se instrumento de sua compaixão no mundo. Nossas comunidades só serão verdadeiramente vocacionais quando forem lugares de encontro, testemunho, missão e partilha. E ao celebrarmos, portanto, a Eucaristia neste domingo, devemos nos aproximar da mesa do Senhor, conscientes de que somos, ao mesmo tempo, necessitados de pão e também enviados em missão. Recebemos gratuitamente o pão da vida para nos tornarmos pão repartido para os irmãos. Alimentados pela palavra e pela Eucaristia, peçamos ao Senhor que faça de nossas comunidades verdadeiras comunidades vocacionais, onde floresçam ministros ordenados santos e fiéis, e onde cada cristão viva sua própria vocação como expressão da compaixão de Cristo pelo mundo. Assim, sustentados pelo alimento que Deus oferece, fortalecidos pela certeza de que nada poderá nos separar do amor de Cristo e enviados para repartir o pão da esperança com nossos irmãos, poderemos testemunhar que o Senhor continua hoje a realizar o milagre da multiplicação, sempre que corações generosos colocam nas mãos aquilo que possui para o serviço do Reino. Jesus tomou os pães, deu graças a Deus Pai, repartiu entre os presentes, tanto quanto eles queriam. Repartiu entre os presentes, tanto quanto eles queriam. É feliz quem escolheis e convidais para morar em vossos átrios. Saciamo-nos dos bens de vossa casa e do vosso templo santo. Jesus tomou os pães, deu graças a Deus Pai, repartiu entre os presentes, tanto quanto eles queriam. Repartiu entre os presentes, tanto quanto eles queriam. Vossa bondade nos responde com prodígios, nosso Deus e Salvador. Sois a esperança dos confins de toda a terra e dos mares mais distantes. Jesus tomou os pães, deu graças a Deus Pai, repartiu entre os presentes, tanto quanto eles queriam. Repartiu entre os presentes,
Você está ouvindo Naquele que me fortalece, com Dom João Santos Cardoso. Palavra que evangeliza. Todos os anos, a Igreja no Brasil dedica o mês de agosto à reflexão, à oração e à promoção das vocações. Não se trata apenas de rezar para que surjam mais padres e religiosos, mas de recordar que toda vocação nasce de Deus e que cada batizado é chamado a responder generosamente ao seu projeto de amor. O mês vocacional de 2026 tem como tema Comunidades Vocacionais, Encontro, Testemunho e Missão. E como lema bíblico, perseverantes e bem unidos partiu o pão pelas casas. A escolha deste tema está em sintonia com a preparação para o 5º Congresso Vocacional do Brasil, promovido pela Comissão Episcopal para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, que será realizado de 4 a 6 de setembro de 2026 no Santuário Nacional de Aparecida. O objetivo é fortalecer a cultura vocacional em nossas comunidades, ajudando-os a compreender que toda vocação nasce do encontro com Cristo, amadurece no testemunho e se realiza na missão. A vocação é, antes de tudo, iniciativa de Deus. É Deus quem chama. Desde as primeiras páginas da Sagrada Escritura, Deus chama homens e mulheres, quem Ele quer, para colaborarem em sua obra de salvação. Abraão é chamado a partir para uma terra nova. Moisés é enviado para libertar o povo da escravidão do Egito. Os profetas são escolhidos para anunciar a palavra. Maria responde com o seu sim quando chamada para ser a mãe do Salvador. Os apóstolos deixam tudo diante do apelo de Jesus para segui-lo. Também hoje o Senhor continua chamando. O chamado não é privilégio de alguns, mas é um dom que nosso Senhor oferece a todos os batizados. O lema do mês vocacional inspira-se na vida da primeira comunidade cristã descrita nos Atos dos Apóstolos. A perseverança na oração, a comunhão fraterna, a escuta da palavra e a fração do pão, que revelam que a comunidade é o lugar onde as vocações nascem, são discernidas e amadurecem. Não existe vocação isolada. Toda vocação brota da igreja, é confirmada pela igreja e existe para servir a igreja e ao mundo. Como recorda o tema deste ano, é a comunidade que proporciona o encontro com Cristo, sustenta o testemunho dos discípulos e envia cada vocacionado em missão. A Igreja, no Brasil, organiza tradicionalmente o mês vocacional em torno das diversas formas de vocação. No primeiro domingo, rezamos pelas vocações aos ministérios ordenados, pelos bispos, presbíteros e diáconos. O segundo domingo é dedicado à vocação familiar, em sintonia com o Dia dos Pais, segundo domingo, e a Semana Nacional da Família. O terceiro domingo recorda a vida religiosa consagrada, que é a expressão do segmento radical de Cristo na vida religiosa e da vida secular consagrada. E o quarto domingo destaca a vocação dos fiéis leigos e leigas, especialmente os catequistas e a gente de pastoral. Quando agosto possui 5 domingos, a Igreja dedica o último à reflexão sobre os ministérios dos leigos, celebrando também o Dia do Catequista. E essa distribuição recorda que todas as vocações são complementares e indispensáveis para a missão evangelizadora. Neste primeiro domingo, a Igreja dirige um olhar especial para aqueles que receberam o sacramento da ordem, os bispos, presbíteros e diáconos. Trata-se de uma ocasião privilegiada para agradecer a Deus pelo dom desses ministros e para rezar por sua santidade e fidelidade. E entre eles destaca-se a figura do sacerdote, configurado a Cristo cabeça e pastor pelo sacramento da ordem. O padre é chamado a tornar presente o próprio Cristo no meio do povo de Deus. Sua missão não consiste apenas em administrar uma paróquia ou realizar atividades pastorais, fazer reuniões. Antes de tudo, o padre é servidor do Evangelho, é homem da palavra, da Eucaristia e da caridade, chamado a santificar o povo de Deus. É o sacerdote quem preside a celebração da Santa Missa, anuncia a palavra de Deus, absolve os pecados em nome de Cristo, unge os enfermos, acompanha as famílias, consola os aflitos, forma lideranças e conduz a comunidade na comunhão e na missão. O ministério presbiteral existe para que todo o povo de Deus possa crescer na fé e na santidade. Entretanto, o padre não é um funcionário do sagrado nem um líder isolado. É um discípulo que continua
chamado diariamente à conversão, sustentado pela oração da comunidade. Por isso, o mês vocacional convida todos os fiéis a rezar pelos sacerdotes, para que permaneçam fiéis ao Evangelho, alegres no serviço, próximo do povo de Deus, próximo ao rebanho que lhes foi confiado. O tema deste ano chama atenção para uma verdade muitas vezes esquecida. As vocações florescem onde existem comunidades vivas, onde há famílias que rezam, onde tem paróquias acolhedoras, grupo de jovens, catequese bem organizada, celebrações participativas e testemunhos coerentes, com ambiente propício para que os jovens possam escutar a voz de Deus. Uma pastoral vocacional autêntica não procura apenas aumentar número de vocacionados e de candidatos aos sacerdotes, mas favorecer o discernimento. A pergunta fundamental não é o que eu quero fazer da minha vida, mas o que Deus sonhou para mim. Descobrir a própria vocação significa encontrar o caminho da verdadeira felicidade, pois Deus nunca chama alguém para diminuir sua vida, mas para realizá-la plenamente. O mês vocacional recorda que promover as vocações não é tarefa exclusiva dos padres ou do serviço da animação vocacional da arquidiocese. Toda a comunidade cristã é responsável por criar uma verdadeira cultura vocacional. Pais, educadores, catequistas, religiosos, lideranças e todos os fiéis são chamados a incentivar os jovens a ouvir a voz do Senhor com liberdade e coragem. Rezemos para que nossas comunidades sejam, de fato, lugares de encontro com Cristo, escola de testemunho e centros irradiadores da missão. Que o Senhor continue chamando muitos jovens ao sacerdócio, ao diaconato, à vida consagrada, ao matrimônio e aos diversos ministérios assumidos por fiéis leigos e leigas na igreja. E que todos nós, qualquer que seja a nossa vocação, possamos responder com generosidade ao chamado de Deus, perseverando unidos na fé, na fração do pão e no serviço aos irmãos, como faziam as primeiras comunidades cristãs. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Naquele que me fortalece. Assim concluímos esse nosso programa com esta oração, que devemos recitá-la todos os dias. Meu Deus, dai-me sempre a alegria de viver, dai-me força para superar qualquer obstáculo. Não permita que eu me sinta fracassado. Erguei-me quando estiver abatido, libertai-me quando estiver oprimido, sustentai-me para que eu não caia em nenhuma tribulação, que não falhe jamais minha fé em vós, no meio da tempestade, quando tudo parece perdido. Minha fé esteja sempre ligada a vós. Senhor, meu coração confia em vós, porque sois fiel a mim e em todos os momentos. Amém. Eu sou o pão que dá vida, o pão para um mundo novo, que nutre, alimenta e sacia o caminhar do meu povo. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece é o Senhor. Aquele que me fortalece, ó irmãos, por Cristo a missão acontece. Você ouviu Naquele que me fortalece, com o arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso.